Se há alguém que não deveria ter permissão para ter armas nucleares, é Bashar al-Assad. Hoje sabemos exatamente do que ele é capaz. Crimes de guerra, armas químicas, detenção, tortura e assassinato. Mas em 2007 ninguém imaginava que Assad ousaria construir uma bomba nuclear. A Síria tem armas nucleares? Não, Deus, por favor, não. Bem, não. Mas isso é apenas devido a um golpe de sorte em uma aposta ultra-secreta do governo israelense. Uma que decidiu se preparar para uma guerra total, sem ao menos saber o motivo. O que realmente impediu a Síria de obter armas nucleares? E se era um segredo tão grande como estou te contando hoje? Israel e Síria nunca foram amigos. 3 foguetes disparados da Síria para Israel. Israel realizou ataques aéreos na Síria. Mas em 2007, a Síria era a menor das preocupações de Israel. O público israelense ainda se recuperava de uma breve e desagradável guerra contra o Hezbollah no verão anterior. Os palestinos elegeram um grupo terrorista com o objetivo de destruir Israel. A vitória esmagadora do Hamas, que catapultou para o poder um grupo cuja campanha de ataques suicidas matou centenas de israelenses. O pior era que Hezbollah e Hamas tinham poderosas fichas de negociação. 3 soldados israelenses sequestrados e desaparecidos por quase um ano. Embora a Síria não seja amiga de Israel, sua fronteira compartilhada permaneceu quieta por décadas. Mesmo assim, Israel observava a Síria, por isso o Mossad seguia o diretor da Comissão de Energia Atômica da Síria durante reuniões em Viena no início de 2007. Enquanto uma equipe o seguia, outra invadiu seu quarto de hotel, copiou o conteúdo de seu laptop e o grampeou. Sabe, por precaução. O conteúdo encontrado no laptop dele chocou a inteligência israelense. Ele tinha fotos detalhadas do que parecia ser um reator nuclear funcional, modelado diretamente a partir de um reator norte-coreano. O mesmo reator que a Coreia do Norte prometeu desativar um mês antes. O ápice foi uma foto do diretor e de um importante cientista nuclear norte-coreano em frente ao prédio que abrigava o reator sírio. Foi um pesadelo geopolítico. Estou enlouquecendo. Estou extremamente estressado. Parece que estou tendo um ataque de pânico. O que você faria nesta situação? Um Estado renegado que concordara em desmantelar seu programa nuclear auxiliava ativamente um ditador brutal na construção de uma arma nuclear. Ah, e aquele ditador brutal? Ele tinha conexões com o Hezbollah, um grupo terrorista que assassina israelenses globalmente. Israel não podia de forma alguma permitir que Assad construísse uma bomba nuclear. Pelo menos não sob a doutrina Begin. O quê? Desculpe, o quê? A doutrina Begin. O que diabos é isso? Nomeado em homenagem ao ex-primeiro-ministro israelense Menachem Begin, é um princípio fundamental da política de defesa de Israel. É extremamente simples. Os inimigos de Israel nunca poderão representar uma ameaça existencial ao Estado judeu. Se um país hostil se quer insinuar o desenvolvimento de armas nucleares, Israel atacará rápido, forte e sem pedir desculpas. Assim como fizeram em Osirak em 1981, na época, o mundo sabia que Saddam Hussein tentava tornar o Iraque uma potência nuclear. O fato é, ninguém se importava, exceto Israel, que não estava entusiasmado com as ameaças de Saddam de afogá-lo em rios de sangue. Begin autorizou um ataque ao reator nuclear de Saddam. Em menos de 2 minutos, as ameaças nucleares do Iraque sumiram. Dias após o ataque, Begin disse à CBS: "Este ataque será um precedente para todos os futuros governos em Israel." Todo futuro. Primeiro-ministro israelense agirá de forma semelhante em circunstâncias parecidas. Durão. 26 anos depois, ao olhar as fotos do reator sírio, o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert já sabia que ele precisava ser eliminado. A questão não era se ou quando deveria ser destruído. Sob a doutrina Begin, as respostas para essas perguntas eram claras. O reator tinha que ir o mais rápido possível. Isso mesmo, agora mesmo. A única dúvida era quem iria removê-lo. Essa pode ser uma pergunta inesperada. A reputação militar de Israel é lendária. Este foi o país que lutou contra 5 exércitos. Em 1948 venceu o Egito, Síria e Jordânia. Em 1967 encerrou a Guerra do Yom Kippur com tanques apontados para Damasco e já havia destruído um reator nuclear. Por que Israel não seria o único a atacar a Síria? Se Israel não o fizesse, quem o faria? Não eu. Um mês após Israel descobrir as fotos, o chefe do Mossad embarcou em um avião para os Estados Unidos. Meir Dagan criou a primeira unidade secreta de Israel, Rimon, que operava profundamente atrás das linhas inimigas para combater terroristas.
Seus soldados o chamavam de Rei das Sombras, um apelido adequado para alguém que atuava com extremo sigilo. Mas em abril de 2007, Dagan não guardava segredos. Ele foi a Washington para contar aos americanos o que sabia. Porque Israel tinha duas opções. Está atrás da porta 1 ou da 2? A primeira? Destruir o reator, arriscando uma guerra total com a Síria. A segunda? Pedir aos americanos para destruir o reator, na esperança de que a Síria ficaria muito intimidada para retaliar. Para Israel, a segunda opção era a ideal. Os Estados Unidos poderiam destruir o reator, enviando um recado à Coreia do Norte e alertando o Irã a frear suas ambições nucleares sem ameaçar Israel. Alguns no governo americano concordaram, particularmente Dick Cheney. O vice-presidente suspeitava há tempos da relação próxima entre sírios e norte-coreanos. Aqui estava a prova de que eles estavam trabalhando juntos. E ali surgiu a chance ideal de ensinar uma lição aos dois. Acho que sei quem é o durão do escritório. Mas o presidente Bush não se convenceu. E nem a Condoleezza Rice estava. Lembre-se, isso foi em 2007. Os Estados Unidos estavam em guerra no Afeganistão e no Iraque, há 4 anos sangrentos, baseados em relatórios falhos de armas de destruição em massa que se revelaram imaginárias. Bush não podia se envolver em mais uma guerra no Oriente Médio. O secretário de Estado dele estava ainda menos animado. Ela desconfiava do primeiro-ministro israelense e não aprovava Israel demonstrando seu poder no Oriente Médio. Bush, entre Cheney e Rice, escolheu um caminho intermediário. Ele não ajudaria nem atrapalharia os israelenses. E se a Síria retaliar, Bush prometeu que a América apoiaria Israel. Todos nós vamos largar as armas. Eu tenho bestas. A reação dos Estados Unidos decepcionou, mas não surpreendeu. Israel costumava enfrentar seus inimigos sozinho. Em 1981, Begin foi severamente criticado desde a imprensa mundial até a Organização das Nações Unidas por destruir os Iraque. Mas Olmert estava em uma posição um pouco diferente. Ao contrário do Iraque, a Síria estava bem ao lado e já havia lutado 3 guerras com Israel. Bashar al-Assad, apesar de seu passado como oftalmologista de fala mansa, era conhecido em Israel por sua crueldade implacável. Ele tinha armas químicas e muitos mísseis Scud que poderiam facilmente penetrar em Israel. E ele não parecia ser o tipo de cara que hesitaria em usá-los. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel precisou preparar o exército israelense para uma possível guerra. Mas aqui está o pulo do gato. Ele não tinha permissão para dizer a eles o porquê. Israel sabia que a missão só funcionaria se fosse conduzida em total sigilo. Se Assad soubesse dos planos deles, aceleraria a produção ou mudaria a operação para o subterrâneo. O pior é cercar o reator com crianças, desafiando Israel a arriscar danos colaterais. Os israelenses sabiam que tinham que trabalhar rápido e em silêncio. Assim, Olmert estava correndo um risco calculado, como esperado. Ele concluiu que não desejava entrar em guerra contra Israel. Mas se descobrissem que Israel atacou, a Síria seria forçada a retaliar para salvar a face. Até os pilotos, que treinaram por meses para uma missão ultra-secreta, só souberam do alvo no dia do ataque. Sob a escuridão da noite, os jatos voaram baixo, evitando a detecção. Eles se revezaram para lançar mais de 20 toneladas de explosivos em menos de 2 minutos. As explosões foram filmadas e transmitidas para a sala de controle, onde o primeiro-ministro assistia. Arizona, disse o piloto líder. Código para missão cumprida. A sala de controle explodiu em aplausos e os jatos saíram rapidamente da Síria. O reator havia desaparecido. E agora era hora de jogar o jogo da espera. Especialmente agonizante quando o que você está esperando é uma possível guerra. Como Assad responderia? Como visto, a resposta foi que ele não responderia. Assad era astuto. Ele manteve as armas nucleares em segredo de todos, incluindo seu próprio povo. Ele teria que revelar o segredo para justificar a guerra com Israel ou ficar em silêncio, deixando seu povo se questionar sobre o motivo do conflito repentino com o país vizinho. Nenhuma das perspectivas parecia boa. A economia da Síria estava arruinada, e Assad não queria questionamentos sobre gastar bilhões em armas nucleares enquanto a população passava fome nas ruas. Ou por que nos arrastar para uma guerra que sabe que perderemos? Então ele fez essa coisa inteligente? Nada. Embora ele provavelmente estivesse furioso ao receber uma mensagem secreta de Olmert. Na próxima vez que algo similar ocorrer na Síria, a imagem pós-ataque será do palácio dele, não do reator. Caramba! São palavras de luta, e devo admitir que Assad confiou nele. Porque logo após o ataque, Israel acertou outra conta com a Síria, eliminando um chefe operacional do Hezbollah em Damasco, bem debaixo do nariz de Assad.
E então eles vieram para o braço direito de Assad, que supervisionou o desenvolvimento do reator. Foi um recado claro para a Síria e o Irã, que também desenvolvia armas nucleares. Não mexa conosco. Nós iremos atrás de você, eu voltarei. As ações de Israel falaram mais alto que palavras, pois publicamente o Estado judeu também se manteve em silêncio. A mídia especulou loucamente. O que estava por trás da misteriosa explosão na Síria? Por que Israel não estava dizendo nada? Eu não sei. Embora todos suspeitassem de Israel, ninguém sabia ao certo. E assim permaneceu até 2018, quando Israel assumiu formalmente a responsabilidade pela invasão. Porém, até então, o Oriente Médio era diferente. A Guerra Civil Síria matou milhares e deslocou milhões de pessoas. O Iraque e a Síria haviam devastado partes do país. Ainda assim, Assad se agarrava ao poder. O Irã estava cada vez mais perto de desenvolver uma bomba nuclear, fato que Israel conhecia bem. Em 2018, a inteligência israelense invadiu o arquivo nuclear do Irã e roubou milhares de documentos confirmando que o país estava próximo de construir uma bomba. É por isso que Israel finalmente se manifestou publicamente. Israel vinha mirando os cientistas nucleares iranianos por quase 10 anos. Mas a divulgação das imagens do ataque ao reator sírio foi um aviso não tão sutil ao Irã de que a doutrina Begin ainda vigorava. E Israel continuaria a impedir os esforços nucleares do Irã pelo maior tempo possível. Isso não vai acontecer. Surpreendentemente, a doutrina Begin reformula a sabedoria registrada há 2 milênios por Hillel, um dos mais famosos estudiosos judeus. Se eu não for por mim, quem será? E se não agora, quando?